Em Casa com o Scandofani, hoje eu recebo 3 pessoas aqui. Quarta, uma está ali, o William, meu querido amigo peruano. 2 pessoas não estão aqui. Mário Vargas Llosa, que escreveu esse livro, A Civilização do Espetáculo. Quem mandou esse livro? Que é uma peruana, minha amiga, esposa do doutor Daniel Dias Machado, a Dori, né? Doreli Calderón Sánchez. Sim. Mário Vargas Llosa, para mim é a maior celebridade que tem no Peru. Mário Vargas Llosa, ele escreveu um livro que eu achei fantástico dele, Guerra no Fim do Mundo, A Guerra de Canudos, que é uma epopeia que aconteceu no período imperial brasileiro, aqui na época dos quilombos, todos aqueles problemas de Palmares, lá na Bahia, e Sergipe, naquela região. E eu vi até um filme, Canudos, em Gramado, com Antônio Conselheiro de Canudos, era o José Wilker. José Wilker. Que eu achei fantástico, tenho uma lembrança dele maravilhosa, um cara extremamente carismático, e interpretou Antônio Conselheiro em Guerra dos Canudos. Mas então, um beijo para a Dori, fico muito contente. Doutor Daniel Dias Machado, o que é um cirurgião orofacial? Bom, Chicão, primeiro, é uma grande satisfação, honra estar com você de novo, retornar depois de 15 dias de São Paulo e ser entrevistado por você sempre é uma grande honra. Bom, quando nós falamos de cirurgia orofacial, Chicão, nós falamos de uma cirurgia de cabeça e pescoço, né? E quando nós falamos de oro, nós direcionamos a região da boca. Então, o cirurgião orofacial, ele é responsável não só pela parte estética, mas pela parte motora. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Quem nunca teve aquela dorzinha nessa região? Quando nós abrimos a boca. Não sei se você já teve isso. Quando abre a boca, sente ou um estralar ou uma dorzinha nessa região. Nunca sentiu? Sim. O que é isto? Nós temos nessa região aqui, pode acontecer uma disfunção, tá? Temporomandibular. O cirurgião orofacial, ele tem competência de fazer essa cirurgia, por isso que é oro, né? Nós remetemos a dentro da boca. Não só a parte da face, a parte de pescoço, mas dentro da boca também. Não só a parte estética, mas a parte motora também. Mas, doutor, o cirurgião orofacial, ele faz o resultado final do cirurgião plástico, mas não é um plástico. Na realidade, ele tem a competência na parte facial, na parte oral de um cirurgião plástico também. Contudo, a grande diferença é que o foco dele não é somente a parte estética, mas sim a parte funcional também. Como eu falei para você, por mais que essa região que nós sentimos, eu vou dar um outro exemplo, essa região ela pode nos gerar dor de cabeça. Isso é muito normal. Quando você sente dor muito intensa nessa região, pode dar a nossa dor de cabeça. E o cirurgião orofacial, ele vai fazer uma abordagem cirúrgica, ok? E com isso ele vai eliminar essa dor. Por isso que eu falo que o cirurgião orofacial tem a competência estética também, mas não só a estética, mas a parte motora. Esse é um ponto muito interessante, sempre unificar. Quando falamos de cirurgião orofacial, competência estética sim, mas também funcional, né? Por isso que eu falo a parte motora, né? Especialmente mandibular. Né? O senhor tem divulgado muito que tem agora um gás que elimina a dor, né? Como é que é essa história? Isso, Chicão. O que acontece? Nós deparamos nos consultórios, eu acho que você já passou por isso também. Toda hora. O quê? Quando nós vamos para algum atendimento, nós temos, às vezes, um medo. E muitas vezes o profissional, ele vai realizar uma anestesia regional e antes mesmo de nós recebermos essa anestesia, nós já sentimos a dor. Nós temos um pouco de medo. E esse gás é muito usado nos Estados Unidos, chamado óxido nitroso, ele faz o quê?
ele faz uma sedação muito leve. É uma sedação que ele vai auxiliar você a permanecer muito mais calmo, relaxado. Não é o Propofol. Não. Ele vai Esse deixar... eu tomei Não, esse as não. 2 semanas fizeram. Não. O grande diferencial dele é o quê? Você permanece consciente, você vai ter um conforto, é um gás muito gostoso, você vai permanecer durante o processo de atendimento clínico sob o efeito desse gás. Então você vai ficar com o efeito de sedação, sim, mas uma sedação consciente e confortável. Quando o procedimento terminar, o profissional faz o quê? Ele só aumenta o oxigênio e diminui o óxido nitroso. Quando você faz isto, não permanece resquício algum no seu organismo do óxido nitroso. Você retorna para a sua casa sem qualquer sequela do óxido nitroso, muito pelo contrário, ele é muito benéfico, né? Porque o organismo ele não mantém óxido nitroso. Acabou o procedimento, não há mais no seu organismo, né? Doutor, e aquela história que todo mundo está de frente é uma coisa, vida de lado, que decepção, a papada. Papada é um terror para todo mundo. Sim. Chicão, para ter uma ideia, essa é uma região, não só mulheres, mas homens comentam muito em relação sobre a região de papada, né? Essa gordurinha que muitos temem. Bom, nós temos 2 abordagens. Uma abordagem, ela é feita com fármaco, que seria o que isto? Nós aplicamos enzimas nesta região. E essa enzima, ela vai até a sua derme, onde tem a região de gordurinhas, tá? E ela vai queimando essa gordura. Automaticamente você diminui a gordura na região então cervical. Você não tira a gordura no corte, então? Não tiro no corte, que é o grande diferencial. Há casos que eu preciso cortar, sim, que aí são pessoas que têm um acúmulo de gordura muito grande, mas a grande parte da população não necessita do corte. A lipoenzimática de papada, ela pode ser administrada em uma sessão, 2 sessões. A grande diferença é o quê? Você vai na clínica, você faz a lipo de papada e retorna para a sua casa no mesmo dia, sem o processo de pós-operatório. Porque a lipo... Hematoma não tem. Não tem. Inchaço não tem. Não tem. Dor não. Dor não tem por 2 motivos. Um, que é um processo minimamente invasivo, e o segundo, que nós estamos trazendo a Porto Alegre, o óxido nitroso, Chicão, que todo mundo já conhece de filme. Porque nos Estados Unidos é muito comum você ver a pessoa chega no consultório e automaticamente vê o óxido nitroso. No Brasil não é tão usual, por quê? Pelo custo. Quando nós falamos de óxido nitroso, nós falamos de um aparelho que é caro e essa habilitação também. Mas nós estamos investindo em resposta e respeito aos porto-alegrenses. Vamos ter óxido nitroso em Porto Alegre. Quer dizer que a papada sai então? Sem papada e sem dor. E aquela papada do cara que emagreceu e caiu? Essa nós podemos trabalhar também, que aí fica tecidos, tá? Nós conseguimos fazer abordagens minimamente invasivas, podemos trabalhar com fios para dar esse efeito de lifting, que é levantar essa região. Lifting. Podemos fazer esta abordagem ou também trabalhar aumentando o colágeno também da pessoa. Que quando nós falamos de flacidez, falamos de falta de colágeno. Nós na clínica trabalhamos com dois caminhos principais. Primeiro, autólogo, nós trabalhamos com PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Nós inoculamos na região onde tem flacidez e aumenta o colágeno. E a segunda, nós temos protocolos próprios, com fármacos nossos, reconhecidos pela Anvisa, que nós aplicamos no paciente para aumentar também o colágeno. Acho que eu vou ter que fazer, doutor, depois dos 50 anos. Não, você está muito bem, Chicão. Fiz 52. Eu gostei que tu olhou pro Sidney e disse assim, Chicão, teu amigo tem uma pintinha no nariz. Olhou, vai lá, pega a prescrição com o doutor Daniel Dias Machado, vai no laboratório, faz uma biópsia e, pum, se não se cuida, pode ter um rolo também, né? Chicão, isso a gente faz muito na clínica, é até bom tu colocar.
muitos pacientes que vão na clínica para fazer alguma abordagem estética, nós temos um protocolo antes da estética, a gente faz todo um acolhimento do paciente e nós já encontramos vários pacientes, por exemplo, com pressão alta, que eles não sabiam que eles tinham esse quadro e por causa da clínica, de maneira gratuita, hoje eles estão devidamente controlados. E não sabiam. Alguns foram aplicar toxina botulínica, mas antes do botox a gente faz todo um acolhimento de enfermagem desse paciente. Então ele faz exames, por exemplo, nós analisamos a glicose do paciente antes de uma toxina botulínica de maneira gratuita. Nós também verificamos a quantidade de oxigênio no sangue. A maioria das pessoas que aplicam por aí não na corrida. Não faça. Eu vou te comentar um caso bem rápido, Chicão. Teve um paciente que ele estava com o quê? Ele tinha assimetria no rosto. Então, o rostinho dele tinha um lado que era um pouquinho mais alto. E qual seria a abordagem? A abordagem correta seria aplicar toxina botulínica no músculo que está fazendo esse efeito tensor, aplica toxina, relaxa o músculo e você corrige essa assimetria. Só que antes disso, eu sempre vou aferir a pressão arterial do paciente. Esse paciente estava com 19 por 12. E ele não sentia isso? Ele não sentia, assintomático. Nós permanecemos com o paciente durante 4 horas acompanhando, até que a pressão arterial dele, ela baixou. E se não baixasse, nós iríamos acompanhar ele até um hospital. Acompanhar ele o tempo todo. Vou começar a passar lá um dia sim, um dia não, só para tirar... A clínica está à inteira disposição. A pressão arterial. Valeu, doutor Daniel Dias Machado. Queria que o senhor desse o seu site aqui e o seu telefone também para o telespectador. Perfeito. Nós usamos muito hoje um Instagram. O nosso Instagram da clínica é Dr. Daniel Dias Machado. Lá você vai encontrar vários artigos totalmente gratuitos em relação à saúde, estética, dicas, o que fazer, o que não fazer. E também nós eliminamos muitos mitos que existem, né? E estou à inteira disposição para responder dúvidas também. Tchau.